O jazz é um gênero musical que já está aí presente conosco há 120 anos praticamente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes vertentes ou subgêneros dessa música que já está conosco há tanto tempo. Ale Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatz Musik. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo onde eu falo um pouco da origem do jazz em New Orleans, lá no comecinho do século XX. Eu vou deixar um link abaixo para vocês desse vídeo que eu fiz. Mas quando o jazz se estabelece, o primeiro estilo é chamado hoje por nós de jazz tradicional ou Dixieland. O termo Dixieland faz referência aos estados do sul dos Estados Unidos, principalmente os que vieram dos chamados Estados Confederados. Apesar de existirem algumas divergências sobre a abrangência desse território chamado de Dixieland. Esse termo, segundo o dicionário Oxford, ele pode ter três origens distintas, mas a que faz mais sentido para mim é uma que fala sobre uma nota de dinheiro de $10 que era emitida pelo Citizens State Bank no quarteirão francês de New Orleans e depois por outros bancos também no estado da Louisiana. Nessa nota aparecia o termo dix, na verdade se pronuncia dix em francês, que significa 10. Essas notas eram conhecidas como os Dixies pelos sulistas, e a área ao redor de New Orleans por onde circulavam essas notas era portanto chamada de Dixieland, a terra dos Dixies. Com o passar do tempo, passou a englobar também uma área maior do que isso. Mas o traditional jazz, ou Dixieland, é caracterizado pela predominância de instrumentos de sopro. O baixo, inclusive, ele era feito pela tuba ou pelo sousafone, só posteriormente que trocaram a tuba pelo contrabaixo. E, eventualmente, algum instrumento de corda, como o banjo ou o violão, poderiam ter uma função de base harmônica. E o clarinete, o trompete, o sax e o trombone geralmente eram os instrumentos solistas principais, os instrumentos de frente. Uma característica bastante comum é, enquanto um desses instrumentos toca a melodia principal, outro deles fica improvisando linhas melódicas sobre essa melodia, gerando uma espécie de polifonia. Outra característica também bastante frequente é o uso da washboard no lugar da bateria. A washboard é um instrumento de percussão feito literalmente a partir de uma tábua de lavar roupa. Os principais artistas dessa época são The Original Dixieland Jazz Band, Dukes of Dixieland, e o Joe King Oliver, onde inclusive tocava o Louis Armstrong, que posteriormente navegou por diversos outros estilos do jazz. No Brasil, inclusive, temos em São Paulo a Traditional Jazz Band, que se dedica não só a esse repertório, mas também a esse repertório e estilo. Gypsy Jazz, ou Jazz Cigano, ou Jazz Manouche, também é um outro estilo de jazz que surge lá pelos anos 30 e é originado na Europa pelo guitarrista belga e cigano Django Reinhardt e pelo violinista francês Stéphane Grappelli. Eles foram influenciados pelo jazz americano, pelo Dixieland e pelo swing que estavam chegando por lá, e ambos tocavam no Quintet du Hot Club de France, em Paris. No jazz cigano, o violão, ou melhor, a guitarra cigana e o violino são os principais protagonistas. Eventualmente o clarinete também, ou o acordeon. Eles não usavam bateria, até por conta dos violões que não eram amplificados. Geralmente eram grupos menores. Nos anos 30, nos Estados Unidos, começam a se popularizar as big bands, pequenas orquestras formadas por muitos instrumentos de sopro, trompetes, trombones,
saxofones e com um núcleo de instrumentos de acompanhamento formado geralmente por bateria, baixo, piano e guitarra. E com isso também surge um novo estilo, o swing. Esse nome deriva principalmente da característica de acentuação dos pulsos 2 e 4, os mais fracos do compasso. O swing tem as suas origens lá nas bandas para dança de salão dos anos 20. E os artistas mais importantes desse período são Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Cab Calloway e suas orquestras. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. Howdy, 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 howdy. Howdy, 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 howdy. Howdy, 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 ho. Howdy, 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 ho. Scoodly-boo, 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 Essa brincadeira de pergunta e resposta era uma característica bastante comum desse estilo. O swing cai em declínio quando várias big bands começam a incorporar cantores, como Sarah Vaughan, I look for my heart, it's Bonita. I lost it way down in Torito while chancing a dance fiesta. Ella Fitzgerald, Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do-a, 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 do-a. Frank Sinatra, From a down-hearted frail, and they call that the start of the moon. E com isso os arranjos tendem a favorecer menos os instrumentistas como solistas, e muitos desses instrumentistas resolvem começar a montar grupos menores. E com isso surge o bebop. É um subgênero caracterizado por muita exibição instrumental, andamento rápido e os grupos menores, às vezes trios, piano, baixo, bateria, às vezes esse trio com mais alguns sopros, às vezes com guitarra também. A guitarra elétrica começa a aparecer inclusive mais nesse período. E o termo bebop vem inclusive da onomatopeia usada para imitar o sax, né? Bebop, bebop. Bebop aparece já nos anos 40 como uma negação ao estilo dançante do swing. O bebop acaba por consagrar a fórmula tocar o chorus melódico, aí abrir para a improvisação de cada instrumento da banda, e no final a banda volta a tocar e repetir o chorus melódico de novo. Destaca-se nesse período o grande saxofonista Charlie Parker, apelidado de Bird, passarinho, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Joe Pass, e alguns cantores acabam popularizando o scat singing, uma maneira de cantar improvisando sílabas para se incorporar dentro do bebop. Oi, do-it-do-it-do-it-do-it. Do-it, do-it-do-it-do-it-do-it. Ba-ba-do-dee, do-do-do-do-do-do-da. O scat sing não foi inventado durante o bebop, já existia desde o começo do século XX. Inclusive, Jelly Roll Morton, um dos pais inventores do jazz, acredita que a invenção do scat singing é de um comediante chamado Joe Sims.
Mas é durante o bebop que scat sing se populariza como uma maneira de cantar. Nos anos 50, surge como uma alternativa ao bebop outro subgênero, o hard bop, onde havia uma preocupação maior com o arranjo e não tanto com a exibição virtuosística como no bebop. O hard bop tem influência do rhythm and blues e do gospel e surge na cena da costa oeste, na Califórnia. Se caracteriza por uma música mais planejada, não tão livre e solta como o bebop. Seus principais expoentes são os Jazz Messengers, do saxofonista Horace Silver e o baterista Art Blakey, Clifford Brown, Max Roach, Benny Golson, Dexter Gordon, Buddy Powell, e o Thelonious, que transitava nos dois estilos. Miles Davis, antes de se enveredar pelo cool jazz, também se dedicou ao hard bop junto com John Coltrane. Também nos anos 50, um novo estilo começa a desapontar, que é o cool jazz. Ele é caracterizado por tempos mais relaxados, o tom mais leve, em contraste com o estilo bebop, que era rápido, complexo. Miles Davis se dedicou muito a esse estilo. Assim como Chet Baker, Jerry Mulligan, Stan Getz, o Modern Jazz Quartet. E principalmente o saxofonista Lester Young. A partir da década de 60, muitos estilos paralelos começam a se desenvolver no jazz. Com o crescimento do rock como música principal comercial, o jazz passa a se distanciar do mainstream e, com isso, sem precisar se preocupar em emplacar músicas nas paradas de sucesso, ele pôde se enveredar por diversas experimentações, como o jazz de vanguarda, o free jazz, o modal jazz. Depois o fusion, onde se mistura às vezes com o rock progressivo. E de lá pra cá, inúmeras outras combinações de jazz com outros estilos. Por incrível que pareça, até com o flamenco. Me voy a abordar tu nombre. Esse
Esse foi apenas um pequeno panorama do imenso universo do jazz. E por isso que eu incluí a história do jazz dentro do meu curso de História da Música. Um abraço e até a próxima!